hoje o gabinete do ódio. Falta orientação revolucionária. Sem teoria revolucionária, sem companheiros revolucionários, não há revolução. E não precisa ser revolução armada, é uma mudança radical do país e da nação brasileira. Sem isso, sem uma liderança revolucionária, alguém que conduza a massa, não vai fazer nada. Mas tem que saber o que está pisando, tem que pensar o país, tem que se abrir, não pode ficar com um discurso velho, não pode, a gente tem que se modernizar. Mas, professor, eu quero aportar uma coisa, e o senhor pode dividir o que o Lucas falou, o que o Lucas lhe perguntou e o que eu lhe perguntei em duas etapas, ou misturar, fazer junto uma salada mista. Eu vim de longe, como o senhor, né? Como você. Eu vim de longe, muito longe. Me filiei ao Partido Comunista com 16 anos, em 1963. Imagina, daqui a pouco está fazendo 100 anos de Partido Comunista. Mas eu digo sempre que nós temos um avanço muito grande. A minha visão da esquerda no Brasil é muito otimista. Ela tem esses pontos pessimistas que o Lucas tocou e que outros nós tocamos, mas ela é muito otimista. Eu vim de um tempo em que nós tínhamos que escolher entre Getúlio e o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN. Dois homens de direita, um inclusive com um passado fascista, que era Getúlio Vargas, embora trabalhista, golpista. Depois nós tivemos que escolher entre Juscelino e Juarez Távora, da UDN, reacionário, e Juscelino de direita. Juscelino não era de esquerda. Juscelino não era sequer social-democrata. Juscelino sempre foi uma burguesia brasileira. Depois nós tínhamos que escolher entre Jânio Quadros e o Marechal Lott, um militar da linha dura, legalista, mas que não tinha nada a ver com a esquerda, e o Jânio Quadros, o louco da UDN. Depois o golpe militar. E depois do golpe militar, nós tínhamos que escolher entre... Não podemos nem escolher entre Ulisses e Sarney, e ganhou Sarney, que veio lá da Arena. Ou seja, o Brasil, eu acompanho, desde que sou gente, desde que me entendo por gente, a gente tinha que escolher sempre na direita, nós não tínhamos a esquerda no cenário brasileiro, nem mundial. Hoje a esquerda está presente em todas as eleições, no Brasil e no mundo. Na Europa aqui, a luta é entre o socialismo e a extrema-direita. Tanto em Portugal quanto na Espanha, seja a social-democracia do PS, do Partido Socialista, seja o Partido Comunista, seja a esquerda. A esquerda hoje está na ordem do dia. Antes a gente tinha que fazer acordos. Eu me lembro que nós apoiamos Negrão de Lima, o filho da puta do Negrão de Lima, que foi embaixador do Brasil em Portugal e fechou a porta para os oposicionistas de Salazar e deixou eles serem assassinados e presos, fechou a porta da nossa embaixada. E o Partido Comunista teve que apoiar Negrão de Lima para governador do Rio de Janeiro contra Carlos Lacerda. O Negrão é o auge do cartola e da reação da direita. Hoje nós temos nossos candidatos, mesmo que a gente não ganhe, mas nacionalmente a esquerda está presente e a dicotomia hoje é entre esquerda e direita. Antes era direita e nós tínhamos que votar no menos pior e buscar as alianças. É isso que eu quero aportar, como é que o senhor vê isso também, junto com este momento paupérrimo da comunicação da esquerda, onde a gente parece que está muito fraco. Por favor. Pessoal, estou um pouco preocupado porque eu acho que eu estou falando muito. Eu quero escutá-los também, tá? Não, estamos falando também. Nós estamos falando. É que a gente bebe na sua fonte. O senhor nós somos vampiros, nós somos vampirescos, nós precisamos de sangue fresco. E o senhor chegou cheio de sangue para nos dar. A água viva que a Bíblia se... O senhor é a água da vida, a água viva que a Bíblia se refere. Então eu serei sanguíneo agora. Eu acho que é um ponto muito importante no que você mencionou agora, bem-vindo. Eu acho que é indispensável para que nós tenhamos uma análise bastante realista do contemporâneo no Brasil. Então, vamos lá. Eu tenho muitas dúvidas quando eu escuto pessoas que eu respeito muito pela inteligência, mas pessoas que dizem assim, a esquerda no Brasil não consegue se comunicar, a esquerda está morta. Bem-vindo. As últimas 6 eleições presidenciais, o Partido dos Trabalhadores venceu 5 vezes e, quando perdeu, ficou em segundo lugar. Isso no momento em que, na história política brasileira, não houve nenhum partido que tenha sido tão demonizado e tão perseguido quanto o Partido dos Trabalhadores. Em 2016, nas eleições municipais de 2016, o Partido dos Trabalhadores perdeu, de cada 10 eleitores que tinha tido em 2012, o Partido dos Trabalhadores perdeu 6. Perdeu 60% do seu eleitorado em 2016, no auge da Lava Jato, quando nós descobrimos que o Brasil era uma espécie de Gotham City continental, não é isso? Que tinha um Batman de capa-espada e tinha até o seu menino Robin.
que era o Deltan Dallagnol, né? Era o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Em 6 eleições, o Partido dos Trabalhadores venceu 5. Então, devagar com dor. A esquerda no Brasil, me parece que... Agora, então isso, primeira observação. Segunda observação. No poder, hoje, há uma esquizofrenia constitutiva do eleitorado brasileiro, que é a característica de um país sebastianista que sempre acredita num líder messiânico. Funciona assim. Que é uma esquizofrenia que domina o Brasil em toda a nova república. Para cargos majoritários do executivo, o eleitorado brasileiro é razoavelmente ousado e costuma ter posições mais próximas a posições de esquerda. Você vai nas ruas e pergunta para as pessoas, na sua opinião, a aposentadoria, o aposentado deve receber reajuste do salário mínimo? Claro que sim. E o Sistema Único de Saúde deve ser abolido, deve ser fortalecido? Fortalecido. E o salário mínimo, ele deve ter aumentos significativos? Aumento significativo. E a educação pública, é preciso abolir a educação pública ou fortalecer? Fortalecer. Percebe, bem-vindo? Nos temas sociais, a população brasileira ela é progressista. Agora, em termos de costumes e moral, a população brasileira é conservadora. Nos cargos majoritários, que são cargos que implicam essas mudanças, saúde, educação, a população brasileira é ousada. No legislativo, é um horror. Então, nós temos que ter senso de realidade. Não é possível dizer o atual governo é um governo fraco que não implementa políticas de esquerda. Políticas de esquerda com Roberto Campos Neto no Banco Central, até ontem, e Arthur Lira, até ontem, na presidência da Câmara, o artífice do maior escândalo de corrupção da história da República, bem-vindo, que o governo do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, da Frente Ampla, portanto, tenha conseguido, em 2023 e 2024, aproximadamente 5,5% de crescimento do PIB e aumento real do salário mínimo por 2 anos seguidos, é um milagre. Então, há uma questão de senso de realidade, que é bem importante. Então, mas, para 2025 e 2026, o governo da Frente Ampla precisa cada vez mais se tornar um governo de centro-esquerda. Se isso acontecer, 2026 nós vencemos. Então, observação. Em relação à esquerda, que eu acho que essa observação é muito importante, bem-vindo, eu vejo um excesso de pessimismo que só faz sentido numa discussão acadêmica, catedrática universitária. Na realidade concreta do Brasil, não faz muito sentido. Se em 6 eleições o PT ganhou 5, como é que a esquerda morreu? A não ser que você diga, o PT não é de esquerda. Bom, mas nesse caso... Nós temos candidatos, opção de esquerda em todas as eleições que não tínhamos antes, na década de 50, na década de 60, de 40, não tínhamos. Não tínhamos.